Hebreus 11, no capítulo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que se alguém deseja se aproximar de Deus, essa pessoa precisa entender que Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E verdadeiramente sem fé não tem como a gente caminhar nessa linda caminhada que o Senhor preparou para nós. Existem tantas coisas à nossa disposição por causa da vontade de Deus, por causa do que o Senhor fez. Mas simplesmente ter essas coisas à disposição não quer dizer que nós tomamos posse delas. É necessário que a gente tenha fé e que a gente creia. E muita gente acaba perdendo tempo nessa vida e desperdiçando muita coisa por falta de fé, por falta de simplesmente crer. E eu não digo isso para quem está na espera de um milagre, para todo mundo que quer caminhar com Deus. Porque, por exemplo, a gente ora que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. A gente ora que o Senhor nos lidere, nos conduza de acordo com a vontade dEle. Mas aí quando os desafios aparecem na nossa vida, a gente começa a ficar desanimado e perguntar: Senhor, por que você me abandonou? Né? Por que eu estou nessa situação tão difícil? E a gente imediatamente começa a perguntar: cadê Deus? Por que Ele não tira a gente desse buraco? Em vez de perguntar: Senhor, isso aqui faz parte do que o Senhor tem para mim? Fé. Eu peço que o Senhor me conduza, mas às vezes quando as coisas não são como eu queria, eu não consigo ter fé que é Ele quem está cuidando da minha caminhada, cuidando da minha vida. Eu acho que é fato que às vezes as coisas vão ser estranhas. Mas nós não podemos perder a consciência e a fé em simplesmente crer que Deus é um Deus bom, que Ele é sempre bom. E às vezes quando a gente começa a olhar para essas circunstâncias, essas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, e esse é um tempo que, sinceramente, tem muito desafio e muita coisa que está difícil na vida de muita gente, mas a gente olha para essas coisas e às vezes a gente pensa: cadê o Senhor? E isso começa a desanimar a gente, isso começa a abalar o nosso coração. Mas 2 Coríntios 5:7 diz que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então quando as coisas estão difíceis, quando as coisas parecem complicadas, eu não posso permitir que as circunstâncias então abalem a minha fé para que eu olhe e pense: cara, então cadê Deus nisso tudo? Mas muito pelo contrário, a minha fé, que não depende do que eu vejo, que não depende do que eu sinto, mas que simplesmente sabe que Deus é bom, é quem empurra as minhas emoções para o lugar certo de confiar e descansar e dizer: ei, o Senhor é bom. De maneira que apesar de nossos desafios, nós não conseguimos nos abalar, simplesmente porque cremos nele. E eu amo que isso produz no nosso coração. Eu ainda tenho muito para aprender, mas se eu comparo o que eu estou vivendo hoje com a minha jornada no passado, tinha muitas vezes onde eu me via nesses rebuliços da vida e o meu coração se desesperava e se espenhava e eu perguntava: Deus, cadê você? Mas pela graça do Espírito Santo eu tenho crescido para lugar que hoje aparecem desafios, aparecem ondas, aparecem coisas assustadoras e eu não consigo ficar abalado, eu não consigo ficar triste ou preocupado. Às vezes eu quase começo a me preocupar com a falta de preocupação, mas é porque eu sei que eu não preciso me preocupar. Simplesmente porque eu sei que Deus é bom. E nós precisamos ter fé. A gente ora pedindo: Deus, por favor, me guia, me conduz, me ajuda a viver de acordo com a sua vontade. Mas daí aparecem os baques e a gente fala: Deus, eu achei que você ia me ajudar a viver de acordo com a sua vontade, não estou entendendo. Mas se a gente simplesmente persevera mais um pouco, se a gente lida com aquele desafio, talvez se eu e você pudéssemos escolher entre tempo de prisão e casa de Potifar, nossa inclinação seria fugir do desafio de estar largado numa prisão. Mas Deus sabia como isso era parte da jornada de José e como isso moldou ele para ser o homem que ele precisava ser na hora que ele era precisado. Por isso que Tiago 1,3 diz que quando a minha fé é provada, perseverança tem a oportunidade de crescer. Independente da situação, se eu decido ter fé, se eu decido acreditar, se eu decido continuar confiando e perseverando no que eu sei que o meu Senhor é bom, então eu vou ver que de fato a fé tinha razão e meu Senhor é bom. Independente da circunstância, e o que isso produz em mim, a perseverança de saber confiar. E nós de fato precisamos saber abraçar a fé e deixar essa perseverança em nós ser produzida. Às vezes ainda não faz sentido porque não acabou ainda e nós precisamos continuar tendo fé. Porque sabe Deus para onde a coisa vai. Nós precisamos entender que Deus não quer só o que é bom para nós, Ele quer o que é melhor. Tenho certeza que a casa de José era um lugar agradável para ele. Mesmo que ele tinha uns fights com os irmãos, mas José também tinha um chamado. Um que mudaria a história da vida de muita gente. Então na casa do pai de José, para aquela cisterna, as coisas podiam parecer bem ruins. Da cisterna para escravo, as coisas podiam parecer piores. De escravo para um administrador onde havia plenitude, as coisas melhoraram um pouquinho. Mas dali para a prisão, pareceu que tudo foi perdido. Mas de onde tudo foi perdido, daquela prisão, Deus levantou José para ser o segundo homem mais poderoso da nação mais influente da terra de seu tempo.
E às vezes nós tentamos ficar encontrando as construções, as coisas, para onde a nossa vida está indo. Mas a verdade é que às vezes Deus precisa desconstruir as coisas dessa vida para que Ele possa construir em nós o caráter que nós precisamos para poder abraçar verdadeiramente o chamado que Ele tem para nós. Então, de verdade, eu não quero te desencorajar, mas eu acredito que às vezes as coisas podem ser confusas, essa vida pode ser meio complicada, mas a verdade é que Deus não é um Deus confuso, Deus é um Deus de clareza, paz e certeza. E se na minha circunstância confusa eu perco a minha fé, a minha esperança no meu Deus, que é esse Deus de clareza, então algo de errado não está certo. Os meus olhos podem permanecer nele. E ter fé significa ter fé até o fim. Então talvez hoje você não queira exatamente estar no lugar onde você está e lidar com o que você está lidando. E talvez o seu coração se desespere, se esperneie um pouquinho, dizendo, Deus, por que isso está acontecendo? Mas talvez como José, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai poder olhar para trás e perceber que Deus é bom, que independente das circunstâncias, Ele é bom. E se a gente se aproxima dessas coisas, o nosso entendimento não é de se surpreender que as coisas vão ser confusas. Mas Provérbio 3, no versículo 5, me diz para não confiar apenas no meu próprio entendimento, mas que eu confie no Senhor de todo o meu coração, que eu busque a vontade dEle em tudo que eu fizer e que Ele me mostrará o caminho em que eu devo seguir. Então, se as coisas estão confusas para você, não caminhe no seu entendimento, mas tenha fé de que nosso Deus é um bom Pai, de que Ele se importa com nós mais do que ninguém, que Ele nos ama mais do que ninguém e que as coisas ainda não acabaram. Se existe mais um dia, existe mais um dia de ter fé e de confiar que Ele é bom. Então, voltando para onde a gente começou, existem muitas coisas à disposição daqueles que têm fé. E independente de onde você está na sua vida nesse momento, a única pessoa que pode decidir crer e ter fé é você. E aí? Qual que vai ser então? Ai, ai.